Olá a todos, bem-vindos mais uma vez aqui para dar continuidade a essa técnica de integração. Muito obrigado pela presença de vocês. Como eu prometi, trouxe aqui a parte 2 do curso, onde trataremos do caso 2 e o caso 3 e o caso 4 da integração de funções racionais por frações parciais, tá bom? Então, quem não viu a parte 1 vai ter que ver lá, porque aí vocês vão entender de fato a diferença entre os 4 casos, ok? Então vou fazer uma revisão rápida do que visto aqui no caso 1. O caso 1, né, o denominador que nós estamos tratando, o Q, ele é um denominador, e o produto, quando você enxerga aqui o Q como produto, né, de fatores lineares distintos, né, olha que aqui embaixo você tem o produto de 3 fatores lineares, né, e diferentes, aqui ó, x elevado a 1, 2x menos 1, o x elevado a 1, e aqui o x mais 2, nota que o grau também é 1, então nós temos aqui 3 fatores lineares e distintos. Então o procedimento fala o seguinte: se isso acontecer, separe, decomponha, né, na soma dessas 3 frações, onde o denominador é composto por esses polinômios, esses fatores que vocês encontraram, né, na simplificação. O caso 2 é um caso que semelhante ao 1, porém ele fala o seguinte: o produto, se você decompor, enxergar o denominador como um produto de fatores lineares, onde vão aparecer os casos repetidos, fatores repetidos, você procede semelhante ao caso 1. A diferença é que esses polinômios, esses fatores que você encontrou, no caso dos que vão se repetir, que é no caso desse aqui, x menos 1 ao quadrado, é o x menos 1 vezes x menos 1. Então você vai tratar ele com x menos 1 como uma fração e vai escrever outra parando no grau, né, onde você tem aqui que é o grau 2. Por exemplo, se aqui fosse, vou colocar a caneta aqui, se aqui fosse grau 3, né, se aqui fosse grau 3, nós teríamos mais um d aqui, né, x menos 1, até chegar a ele, até o grau 3. E note que todos os termos que nós colocamos aqui são lineares, são constantes, né, ou seja, vem de um polinômio de grau 0, não tem mais nada, não tem x multiplicando por x, não tem nada, tanto nesse quanto nesse. Então, o caso 1 e 2, esses numeradores são constantes que nós vamos ter que descobrir, e caímos sempre em sistemas. O caso 3 e caso 4, diferente, aí envolve fatores quadráticos, né? Aqui, ó. E o caso 3, nenhum deles vão se repetir. Por exemplo, aqui, ó, quadrático, quadrático, e são diferentes, né? Perceberam? Não tem nenhum com polinômio aqui, por exemplo, se tivesse grau 2 aqui, seria quadrático repetido, então entraria no caso 4. Por exemplo, se aqui fosse grau 2, né? Que não é o caso, ou esse grau 2, tá bom? Então, nós estamos trabalhando com fatores quadráticos, porém, nenhum deles se repete. O que é que diz o procedimento? Beleza, no caso desse aqui é um linear, então você coloca linear e a constante, conforme já vimos no caso 1 e 2. Nesse caso desse termo, note que ele é um quadrático, então aqui em cima você vai ter que escrever um polinômio de grau 1, ou seja, 1 a menos do que está aqui. Então vai ficar, né, um bx mais c. E aqui também um quadrático, nesse caso, né, vai aparecer aqui um outro polinômio de grau menor do que esse, então vai ter que ser de grau 1. Né? Então, mas você vai escrever dx mais e. Note que essas letras aqui não podem ser iguais a essa, né? Senão você vai ter problema na hora de resolver o sistema. Então, é isso que acontece no caso 3. Se os fatores quadráticos aparecerem lá no denominador, ou você reescreve o polinômio, de fato que apareça isso, né, no denominador, fatores quadráticos sendo eles diferentes, o procedimento é esse. Né? Se tiver algum grau linear, faz o que você já sabe, visto no caso 1 e 2. Se for quadrático, procede dessa forma. Tá bom? E, por exemplo, se um desses fosse quadrático,
né, por exemplo esse, nós caímos no caso 4 que veremos, né, ou esse, né, que aí é caso onde um deles vão se repetir. Pois bem, então isso aí ocorre, né, ou seja, isso o fato de esse fator quadrático ter um termo irredutível, né, ou seja, você vai ver que por Bhaskara lá, o b ao quadrado, o delta, ele é menor que zero, então não tem um termo irredutível, você não consegue aqui achar essas raízes, ou seja, não consegue fatorar isso daí, né? Você consegue quebrar isso como produto de monômios, tá bom? Então, como proceder em casos que isso ocorra, né? Então, observe aqui que eu tenho um polinômio de grau 2, aqui um de grau 3, né? Então, não vai dar para a gente estar dividindo o numerador pelo denominador, que não vai nos ajudar em nada, né? Então vamos tentar brincar com isso. Note que eu tenho um x comum aos dois fatores, né? Então eu vou escrever aqui, tirando o x em evidência, vou ter esse cara aqui. Então olha só, que o que tinha x ao cubo embaixo, consegui escrever como um produto de algo linear com um termo quadrático. Então, bem parecido com esse que eu acabei de mostrar. Então dessa forma, como nós vimos, olha, o termo linear a gente coloca uma constante no numerador, e o termo quadrático, a gente coloca um polinômio de grau 1. Então vamos em busca do A, do B e do C, né? Como fazemos isso? Colocamos, né, o divisor comum, né, que é esse cara aqui. Então pegando ele, dividindo por esse e multiplicando por A, tem aqui em cima. E pegando isso, dividindo por esse, multiplicando por esse, eu obtenho, né, esse daqui. Próximo passo, vamos fazer uma distributiva aqui, tentar organizar o polinômio com os termos de mesma ordem do grau de x, né? Trouxe para cá o que eu acabei de obter lá, né? Fazendo uma distributiva aqui. Então, eu vou ter esse aqui vezes ax ao quadrado, né? Ax ao quadrado mais 4a mais bx ao quadrado mais cx. Então, se eu juntar aqui esse com esse, eu vou ter, né, o grau 2 aqui, né, o x ao quadrado, e aqui 4a, né, sozinho, né, que não tem variável x nenhuma, e sobrou o cx aqui, ó. Então reescrevi, né, de forma a organizar o grau do polinômio aí, para agora fazermos um comparativo entre essas duas frações. Como os denominadores são iguais, cabe a gente aqui comparar os numeradores. Como o numerador são polinômios, a gente compara os coeficientes da variável em relação ao respectivo grau, né? X ao quadrado comparando com o componente de x ao quadrado, x grau 1 comparando com os termos de grau 1, e assim por diante. Então, aqui x ao quadrado, tem o a mais b, comparo com esse termo 2 aqui que está ao x ao quadrado. Aqui linear, apenas o c, comparo com o menos 1, né? E aqui o 4a eu comparo com apenas o 4, né? Fazendo isso, temos que A mais B igual a 2, C igual a menos 1 e 4A igual a 4. Daqui nós sabemos que A é igual a 1. Então daqui podemos colocar A igual a 1 e achar o valor de B. E dessa forma já temos o C aqui também. Então encontramos quem é A, B e C. Tudo o que queríamos. Basta agora pegar esses valores e colocar aqui, aqui e aqui, respectivamente. Então fazendo isso, né, a integral disso daqui é a integral desse lado de cá. Então, fazendo isso, como A é igual a 1, fica 1 sobre x, mais, né, o B é igual a 1, C também é igual a menos 1, então tudo isso fica nessa, né? Cabe agora resolvermos isso daqui, né? Então, porque aqui fica fácil, aqui já nos dá o logaritmo neperiano do módulo de x. Então vamos tratar apenas desse pedaço aqui. Então esse pedaço eu vou separar em dois, né? Esse dividido por esse e pegar o menos 1 dividido por esse mesmo denominador. Então separei em duas, né? Note que agora já caímos em algo semelhante ao que já visto de integração, né? Então separei, né? Feito isso, eu separei e fiquei com isso agora. Então aqui, gente, eu posso usar o método da substituição, chamando u de x ao quadrado mais 4. Nesse caso, du é igual a 2x dx. Então vai ficar x dx igual a du sobre 2. Ok? E aqui, gente, eu uso a tabelinha, né? Que isso aí vai dar o arco tangente. Né? Aqui é como se fosse 2 elevado a 2. Lá na fórmula é a ao quadrado. Né? Então 2 elevado a 2. Por isso
que aqui fica 1 sobre A, né? Pela fórmula que é 1 sobre A tangente a menos 1 de x sobre A. Como A aqui é a constante elevado ao quadrado, que no caso aqui é o 2. Então é 1 sobre 2, arco tangente de x elevado a 2. E aqui, pelo método da substituição, né? Substituição, eu tenho aqui, vai ter essa integral aqui, fica sendo 1 sobre 2, né? Integral de 1 sobre 2 de du, né? De u sobre u du. Porque esse 1 sobre 2 vem daqui, esse 2 passa para cá, fica du sobre 2. Então a integral de 1 sobre u vai ficar 1 sobre 2, logaritmo neperiano do módulo de u, né? Mas u é x ao quadrado mais 4, então por isso que fica 1 sobre 2 aqui, e o u que fica x ao quadrado mais 4. Bom, então, né, essa integral toda que nós tínhamos lá no início se resume a essa integral. Essa foi o uso da tabela, e essa aqui eu fiz a regra da substituição. Então qual a ideia que está por trás, né? Recapitulando, denominadores quadráticos e não são repetidos, a gente vai colocar em cima um polinômio de grau 1. Okay? E aquele que for linear, pega o que nós vimos lá no caso 1 e 2. Pois bem, esse aqui sem aplicar frações parciais, né? Um exemplo 2. Note aí que nós temos uma fração cujo o grau é bem parecido, né? Ou seja, o grau são iguais, grau 2 em cima e grau 2 embaixo. Então olha o que eu vou tentar, e a gente pode perceber que elas são bem parecidas, a menos de alguns valores aqui, né? Aqui poderia ser 4 para poder ser igual, aqui poderia ser um 3, mas esse poderia a gente pode transformar isso daqui, né? Então olha só, vou pegar essa fração aí e vou fazer o seguinte, eu vou subtrair um x e adicionar um x, né? Porque aí eu não altero numericamente ele. Da mesma forma eu vou colocar mais 1 e menos 1. Por que eu estou fazendo isso? Porque quando eu coloco mais 1, aqui fica 3. Quando eu coloco um menos x, aqui aparece um menos 4, igual que está embaixo. Ó. É isso que eu estou forçando, né? Completando aí, eu estou forçando que o polinômio de cima se torne o polinômio de baixo, ou próximo do polinômio de baixo. Então fazendo isso, né, eu vou obter, né? Então esse mais esse vai dar menos 4x, e esse mais esse vai dar 3. Vai sobrar esse cara e esse cara, né? Então sobrou esse e esse, que eu vou separar, né? Então vai ficar ele aqui, né? E esse aqui tá aqui, né? E esse de cima, né? 4x ao quadrado menos 4x mais 3, né? Que está aqui, dividindo pelo que está embaixo, são iguais, ficou 1. Então já deu uma melhorada. Caímos em algo que já conhecemos, né? Ou seja, um polinômio de cima tem grau menor que o de baixo. Então, podemos brincar agora com esse segundo polinômio, né? A integral desse fica fácil, tá, né? Tá aqui. E aqui bem parece com o que vimos no slide anterior. Vamos separar em duas integrais, né? Ou melhor, vamos tentar ver se aqui o denominador de baixo a gente pode simplificar, né? Observe que esse cara aqui que está embaixo, né, pode ser escrito dessa forma, ok? Escrito dessa forma, né? Ou seja, eu peguei aqui, coloquei o mais 1 aqui, né? Mais 1 e fica mais 2, né? Mais 1 mais 2 é igual a mais 3. Então isso daqui, né, 4x ao quadrado menos 4x mais 1, eu resolvi isso como um quadrado perfeito, né? Sobrou mais 2 aqui. E qual a ideia, né, que está por trás de fazer isso? Maneira de ajustar isso em um polinômio que eu consiga simplificar. Então, ou usar métodos que eu já vi em técnicas anteriores, né? Por isso que eu comentei lá no início que se você aprendeu as técnicas anteriores, você pode usar uma delas aqui dentro. Então essa integral aqui pode ser escrita dessa forma. Tá bom? E aí, note que ao fazer isso, né, o propósito é que temos coisas, aqui apareceu algo aqui semelhante aqui em cima. Então o que é que eu posso fazer aí? Posso então usar uma regra da substituição, né? Vou chamar u disso, né? Vou chamar u disso, e o du vai ser, né, 2dx. E posso tirar então aqui, dessa expressão aqui, eu tiro quem é x, né? Jogo 1 para cá, e o 2 está multiplicando, passa dividindo. Então eu obtenho x
E o porquê vou fazer isso? Porque olha, ao colocar aqui, né? Vou colocar a borracha aqui para poder, né? Então, ao colocar, né? Então, ao colocar o U aqui dentro, né? Fica 2x menos 1, ok? 2x menos 1. E aqui eu chamei de U, tá? Então ele aparece aqui, ó. U ao quadrado mais 2, certo? Ok? Esse meio aqui, troquei o x aqui, não foi por isso, desculpa. Troquei o x por meio de U mais 1, tá bom? Coloquei aqui, ó. Então ficou meio de U mais 1 menos 1, tá aqui, ó. Ok, gente? Certo? Esse x aqui, isso aqui eu já integrei, tá aqui. Tudo bem? O que mais que eu posso dizer aqui? Esse meio aqui, desculpa, tá sobrando, né, na verdade, né? Não, desculpa, esse meio tá aqui do du. Então, como aqui du, né? Como du é 2dx, du sobre 2 é igual a dx. Então, du sobre 2, ao invés de colocar o denominador 2 aqui, eu coloquei para fora da integral. Então, o que eu fiz? Reescrevi essa integral, né, como essa em forma de du. E aí vou tentar mais uma vez simplificar. Note que eu tinha tudo isso ao quadrado, cheguei agora para u, né? Mais simples. Vamos reagrupar isso daí. Estou mostrando o que eu fiz aí. Bom? Pois bem, então sabendo disso, eu vou trabalhar aqui, né, com esse meio aqui, vezes esse vezes esse, depois subtrair desse, né? E vou chegar aqui, né, meio menos 1, que vai aparecer aqui, que vai aparecer meio menos meio, né? Menos meio. Então, aparecer menos meio, colocando meio em evidência, né? Porque aqui tem meio e aqui vai ter menos meio, colocando em evidência e jogando para fora da integral, vai aparecer o 4 aqui. Bem? E aqui repete o u menos 1. Está aqui em cima. Olha a simplificação que foi dada, né? Aqui já integramos, já chegou a x. Vamos resolver isso. E observe que a minha integral aí está se aproximando de integral que já vimos, né? Ó, podemos separar essas duas aí, ou verificar se o polinômio de baixo pode ser escrito, simplificar mais ainda, de forma que eu cancele com o de cima, né? Pois bem, ao fazer isso, né, percebemos que não podemos, o de baixo não dá para simplificar com o de cima, então vamos separar em dois. Então aqui, ó, separo esse daqui, uma integral, e com menos 1, outra integral. Tá aqui, ó, né? Bom, aqui podemos usar a tabela, né? Ou seja, note que para usar a tabela aqui teria que estar ao quadrado. Então, para isso estar ao quadrado, transforme isso, raiz de 2 ao quadrado, porque dá no mesmo, né? Você pode cancelar. Então isso aqui é igual o seu A, né? O seu A da tabela que você vai usar, né? Aqui você pode usar a regra da substituição, chamando aí o U de, novamente o V, né? V de U ao quadrado mais 2. Então dV é igual a 2u du. Né? Dessa forma, aqui dv sobre 2 é igual a u du. Então nós temos aqui, chama de dv isso, e tudo isso aqui embaixo de u. Então vai ser a integral de 1 sobre u. Desculpa, não, 1 sobre v, né? Que vai dar o logaritmo neperiano, né, de v, onde v é u ao quadrado mais 2. Esse cara aqui, como eu disse, vai na tabela, né, do arco tangente. Então, 1 sobre 4 já está na integral. Ok? Aqui, 1 sobre raiz de 2, conforme a tabela lá é 1 sobre A que vale 1 sobre A. A que no caso aqui vale raiz de 2. Não, desculpa. Aqui é A ao quadrado, né? Ao quadrado, né? Quadrado, então isso aqui é o A ao quadrado. A ao quadrado é igual a raiz de 2 ao quadrado, ok? Então A é o próprio raiz de 2, né? Aqui. Arco tangente de U sobre A, ok? U sobre A. Nesse daqui, né, pela regra de substituição, tem esse 2 aqui que vai para fora, multiplica com esse 4, fica o 8 aqui embaixo.
integral de u sobre v é logaritmo neperiano de v, e v, como eu disse, é u ao quadrado mais 2. Só que u já vem de uma substituição lá atrás, né? U é 2x menos 1. Então, se você colocar 2x menos 1 ao quadrado mais 2, né? Então, se você aqui vai ficar 2x menos 1 ao quadrado mais 2. Se fazendo essa quadrado perfeito, abrindo esse quadrado perfeito e somando com isso, você vai chegar naquela equação inicial, né? Que era essa aqui, ó. Então, gente, acabamos de resolver aí o caso 3, né? Ou seja, essa integral aqui sem usar essa frações parciais aí, né? Decomposição de frações parciais. Então é uma dica aí, quando você perceber isso, conseguir aí reescrever os teus polinômios, você pode cair em casos como esse, que só se faz aí o uso de integrais já conhecida, né? Nesse caso aqui do arco tangente, e desses aqui usando regra da substituição. Tá bom? Ou seja, nós reescrevemos, ó, o nosso polinômio dessa forma, tá aqui ele, ó, aqui em cima. Ok, gente? Pois bem, então vamos lá agora para um último caso, onde o Q aqui, ou seja, o denominador, contém fatores quadrados irredutíveis, né? Ou seja, quando o delta é menor do que zero, porém repetidos, né? Ou seja, semelhante ao visto lá no caso 2, quando se repete, vamos usar o mesmo procedimento aqui. Quando isso acontecer, nós vamos repetir, né, o fator o qual ele repete até o grau dele, né? Então, até o grau R. E em cima nós vamos colocar polinômios de grau 1, né, porque o que está trabalhando os fatores aqui são fatores quadráticos, e em cima é um polinômio de grau 1 a menos do que está tratando embaixo. Certo? Então vamos lá. Um exemplo aí, tá esse aí, tem um cubo aí em cima, embaixo aí tem grau 1, grau 2, grau 4, com grau 6 embaixo aproximadamente, nada, né, aqui vai ser x elevado a 2 ao cubo, então dá x elevado a grau 12 aí, tá bom? Mas enfim, o grau de cima é muito menor do que o grau de baixo. Então, como diz o procedimento, né, embaixo aqui nós temos quadráticos repetidos, né? Aqui irredutível, aqui também temos o termo quadrático, que não se repete, aqui linear e linear. Então olha o tamanho que ficaria isso, né? Para linear a gente já sabe como é que faz, né? São constantes apenas aqui em cima. Aqui é quadrático, então vai ficar um polinômio de grau 1, né? Em cima, não, esse não se repete, então ele para aqui mesmo. Esse que se repete, né, até grau 3, então grau 1, grau 2, até chegar ao grau 3. Note que as letras vão modificando aqui para cada polinômio. Isso para não ter problema na hora de montar o sistema. Esse está um exemplo, eu não vou resolver ele, tá? Vamos pegar um caso mais simples. Então, pegando aí um polinômio aí de grau 3 em cima e grau 5 embaixo, né? Então, vamos tentar simplificar ou quebrar isso de fatores que já entendemos como agir, né? Então aqui nós temos grau linear e aqui o quadrático que repete. Então, quebrando isso aqui, né, da forma que eu acabei de explicar, né? Ou seja, aqui é grau linear, grau 1 é linear, aqui grau 2, então vou repetir aqui, né, até chegar ao grau 2. Note que o polinômio aqui é grau 1 e esse aqui é grau 0. Fazendo isso, vamos em busca de quem são aí o A, o B, o C, o D e o E. Dessa forma, né, vou colocar aqui, decompondo, né, achando o denominador comum para esses caras aqui, ou seja, para isso que está aqui. Então vou pegar esse e dividir aqui em cima, né, e multiplicar pelo A. Certo? Então vou pegar esse denominador, dividir por esse e multiplicar por que está em cima. E depois pegar esse, dividir por esse e multiplicar por o que está em cima. Vou apagar aqui, fez uma maior zoeira, né? Vamos lá. Então, fazendo isso, né? Multiplicando, vou repetir aqui. Pegando esse, dividindo por esse, multiplicando está em cima e repetindo para os demais. Então vou obter aqui todo esse polinômio em cima. Cabe agora
abrir esse quadrado perfeito, fazer a distributiva, né? Esse é um trabalho braçal que eu vou deixar para vocês. Abre aqui, faz a distributiva e separa tudo aí nos devidos graus, as devidas potências, no caso aqui, grau 3, grau 4, grau 5, se tiver. Enfim, separa os graus que vocês vão obter e separa para comparar com esse polinômio aqui em cima, porque embaixo ele se repete, né? Eles são iguais. Então, pegando o que está em cima, né, vou separar ele aqui e vou agora levar para o próximo slide e fazer essa distributiva, né? Fazer essa distributiva, separando os termos. Acabei repetindo aqui, né? Esse aqui é o mesmo que está em cima, né? Repeti. Então aqui já foi feita essa brincadeira, né? Abri aqui, multipliquei, saí fazendo a distributiva aqui, já separei aqui, né? Quem é A, né? Quem é B, quem é C, quem é D. Agora vamos juntar agora os graus, né? Então tem um grau 4 aqui, vamos juntar grau 3 com grau 3, grau 2 e grau 1 com grau 1. Então fazendo isso, juntando esse com esse, tá aqui, ó. Grau 3, esse, né? Só tem ele de grau 3, né? Grau 2 tem esse e tem esse. Vamos juntar, vai dar esse daqui, nessa soma, com um produto aqui do x ao quadrado. Linear, nós temos esse aqui apenas, tá aqui, a soma deles dois. E o A sozinho, né? Esse A vezes 1, ele resta sozinho aqui, porque não tem ninguém mais sozinho. Então, separando as devidas potências aí, vamos comparar agora com esse daqui. Note que aqui não tem grau 4, então A mais B vai ser 0, né? Grau 3, então C vai ser igual a menos 1, então já temos o valor de C. Aqui B igual a menos A, né? Esse aqui de grau 2, comparando, vai dar o 2, aqui vai dar igual a 2. Esse com esse vai dar igual a menos 1, que está aqui. E A igual a 1. Então, se B é igual a menos A, então aqui a gente já tira que B é igual a menos 1. A aqui é igual a 1, já temos C igual a menos 1. Se jogarmos o A aqui, jogamos o C aqui, vamos encontrar o E. E jogamos o B aqui, encontramos o D. Então, fazendo isso, obtemos aí A igual a 1, B igual a menos 1, C igual a menos 1, D igual a 1 e E igual a 0. Ufa! Né? Então, tá aí os valores dessas constantes, os quais deveríamos aí estar em busca dele, ou devemos ir em busca dele. Colocando nos seus respectivos lugares, né? Aqui, A, B, C, D e E. Né? Colocando esses valores, chegaremos a isso, né? O E é 0, vai zerar aqui, o D vale 1, então vai ficar apenas o X sobre isso, está aqui. O B vale menos 1 e o C vale menos 1, então colocando menos 1 em evidência aparece menos aqui, por isso que fica X mais 1 em cima. Aqui fica 1, porque o A vale 1, né? Então esse polinômio aqui, essa razão aqui entre dois polinômios, se resume a essa quebra de frações aí parciais, né? Muito mais fácil para se integrar. Okay? A primeira integral é um logaritmo neperiano do módulo de x, né? Esse aqui nós podemos quebrar em duas, né? Que já vimos no slide anterior. E esse aqui podemos usar a regra da substituição, né? Note, se eu quebrar essa aqui em duas, eu vou cair em algo parecido com o que está em cima, né? Entendeu? Então vou quebrar aqui em duas, esse aqui em duas, está aqui, né? E esse daqui está aqui. Integrando separadamente aqui, né? Esse aqui por regra da substituição, já fiz no slide anterior, chamei aqui de U, né? Então du vai ser 2x dx, aparece esse cara aqui em cima. Então é fácil você integrar ele, já fiz no slide anterior. Esse aqui é 1 sobre x ao quadrado mais 1, A aqui vale 1. Então pela tabela é o arco tangente de x, porque A vale 1, né? Então só para lembrar a tabela aqui usada, aqui é 1 sobre A tangente a menos 1 de x sobre A. Como A aqui vale 1, né? Que A ao quadrado é igual a 1, então A vale 1. Então aqui vai colocar 1 aqui embaixo e 1 aqui também. Então por isso que restou apenas o arco tangente de x. E esse daqui também você usa a regra da substituição. Chama aqui U de
x ao quadrado mais 1, du vai ser 2x dx, então du sobre 2 é igual a x dx, né? Então você integra aí, fica a integral de 1 sobre u ao quadrado. Já fizemos também isso, né, na slide anterior. Tá bom, gente? Então você integra rapidamente, facilmente isso daqui, ou seja, você prova que a integral disso é exatamente essa integral, onde cai uma constante que aparece devido à integral ser indefinida. Tá bom? Vamos só fazer um comentário aqui, né? Final, para encerrar a aula. Comentário aqui, e aqui eu encerro na aula de hoje essa técnica de integração. Então observe que isso aqui é um caso que você de antemão já pensaria usar essa decomposição em frações parciais, mas note que se eu usar a regra da substituição, né, chamando isso aqui de u, né, ou desculpa, tudo isso de u, né, ou se você fizer a distributiva e depois chamar de u, o du vai estar em cima, né? Olha só, vamos lá. Então peguei isso aqui tudo de u e fiz a distributiva aqui e cheguei a isso. Note que o du, né, é 3x ao quadrado mais 3. Então se eu colocar o 3 em evidência, fiz x ao quadrado mais 1, né, que dá exatamente isso que está em cima. E esse 3 aqui do du pode sair daqui e pode passar dividindo, né, du sobre 3. Então isso aí, você só vai perceber, né, esses casos aí quando vocês fizerem exercício. Então não vai ser preciso, ou não vai ser necessário passar por todo aquele algebrismo na hora de fazer uma decomposição de frações parciais. Poderia ser feito através de regra da substituição. Tá? Isso é um comentário, mas eu quero dizer que isso não descarta o fato de você usar decomposição de frações parciais. Não, pode ser usar também. Ok, gente? Só um comentário que, se você perceber isso, usa direto uma regrinha da substituição. Tá bom? Então eu encerro aqui o último caso dessa técnica. Espero que vocês tenham captado mesmo a ideia que está por trás dela, de como você deve proceder. Tá bom? Eu usei aqui apenas, no máximo, termos quadráticos. Tá? Ok? Um grande abraço para vocês. Muito obrigado pela presença. Bons estudos. Até a próxima. Um grande abraço. Tchau, tchau, gente.